isso aí, vamos lá. Bom dia, vamos acordar pouco. Aqui já são 10 horas da manhã, já estamos acordados, já faz tempo já. Faz tempo, mas o friozinho de Curitiba dá aquela preguicinha, né? Mas estamos acordando. E segunda-feira, Deus me livre, segunda-feira é complicado para todo mundo, né? Mas aqui estamos nós outra vez, Católico Você Sabia, Padre Felipe Neco, uma vez mais com vocês. Padre Renan, uma alegria estar com vocês de novo nessa manhã fria de Curitiba, mas a gente vai esquentar um pouquinho aqui junto de vocês. E para nós, então, depois de ter passado uns dias bem tranquilos, muito tranquilos, mas depois foi uma semana bastante agradável, né? Comentamos que nós saíamos esse final de semana meio de retiro, de descanso, de convivência, nós chamamos não de fim de semana de descanso, que é o fim de semana que foi um pouquinho mais do que um fim de semana, mas foram dias bastante agradáveis. Depois eu vou ter que dar uma pausa aqui que eu estou desconfiando desse som aqui, hein? Não sei o que aconteceu porque está bastante baixo agora, diferente do que a gente estava gravando, não sei o que eu fiz, vamos dar uma pausa aqui. Bem, é isso aí, que agora está um pouquinho melhor. Mas já voltamos já. Foi aqui uma pausa rápida aqui, só para ver o som. Mudamos aqui, mas está parecendo mais ou menos igual, mas a gente segue igual. Vamos seguir gravando aqui e espero que, senão a gente faz algumas alterações, algumas finalizações ali depois no arquivo ali. Mas é isso, pessoal. Tivemos, como estávamos falando, tivemos essa semana que aproveitamos para ter um maior período de convivência. Éramos 10 padres, tivemos aí em Ubatuba, em Santa Catarina. São Francisco do Sul. Foi bem legal, Diego, bem legal. Foi um período de muita chuva, na verdade, todos os dias que estivemos lá só não choveu a sexta-feira, todos os outros dias tiveram chuva, sábado abriu também, o sexto abriu um solzinho, mas nós saímos e fomos, né, para Joinville para encontrar com as famílias dos meninos aqui, dos seminaristas menores aqui, foi bem divertido também, e depois no sábado já de volta ali a gente depois teve um pouquinho de sol pela manhã, aproveitando para jogar um vôleizinho, não meio na quarentena, mas meio ainda também tendo esse período maior de convivência, que a gente faz mais ou menos essa atividade, os padres legionários fazemos umas 3, 4 vezes no ano, tomamos um final de semana para sair para outros lugares, famílias que generosamente nos emprestam suas casas ou lugares assim, para a gente ter esse momento de maior convivência, né? Até estávamos falando, né? O fato só de não termos boa internet ou quase nada de internet, não termos assim nos nossos próprios quartos, então depois convivemos muito mais, temos mais tempo de conversação, de jogos de mesa, de atividades laborais da casa, de arrumar a casa, de cozinhar junto, e tudo isso ajuda muito, muito mais na convivência, né? No conviver entre irmãos, não que isso para nós também é muito bom, né? A gente escolheu um momento maravilhoso para poder ir para a praia, né? Porque pegamos de 6 dias que ficamos lá, eu acho que pegamos 5 de chuva, de frio em casa, mas foi muito bom para conviver, como o Padre Felipe falou, e para voltar a essa essência da vida comunitária, né? Posso dizer, não é motivo assim de dizer ao Padre Renan que exemplo de vida, mas posso dizer que é bonito você conviver em comunidade. Eu estava com um colchão dormindo no chão, né? Para nós, o importante é conviver juntos como irmãos, como os primeiros cristãos, a essência da vida comunitária, né? Mas foi divertido, foi interessante. Nós fomos para a praia, porém, com o clima de chuva, ficávamos em casa. Tem um salão grande ali na casa que nos emprestaram. Então, naquele salão dormiam ali 3 irmãos, né, no chão. E depois, na hora de acordar, eles colocavam os colchões ali encostadinho na parede. E ali era a nossa sala de jogos de mesa, conversa, partilha de experiências. Víamos algum seriado, algum filme. Então, foi um momento muito bonito de convivência fraterna, né? Eu acho que nós estávamos conversando lá, em vez de ficar de repente com chuva, fechados em casa, no nosso seminário, cada um no seu quarto, mas foi bonito estar lá uns dias, né? Todos juntos, com chuva, fechados em casa, mas não cada um no seu quarto, e sim juntos conversando, convivendo, partilhando. É um pouquinho também para renovar essa nossa vida comunitária que precisa, né? Foi um momento muito bonito, muito de descanso, de conhecimento dos irmãos da comunidade também, né? Então, enfim, apesar do clima, nós aproveitamos bastante para poder descansar e voltar com tudo agora para esse novo episódio do Católico Você Sabia e para continuar a nossa missão. E é um momento, eu acho, bem necessário, especialmente para
nós como sacerdotes, mas também como irmãos da vida religiosa, de ter esse momento, pois, de uma maior convivência, com tudo que acarreta isso, né? Com as nossas misérias, nossas pequenezes, nossos egoísmos, não nossas brincadeiras, não que é sempre aí isso sobra, né? De poder brincar com o outro, de fazer piadinha com o outro, essas coisas que, pois, faz parte da vida comunitária, da vida juntos e que, pois, traz, né? Tem muito mais seus benefícios do que seus malefícios e, pois, e nos conhecemos mais, pois convivemos com, pois, um ajudando o outro, pois também buscando crescer nesse respeito. São atividades que para nós é bastante benéfica, não? Porque nós somos o mundo, né, individualmente, né? Nós compartilhamos, e mais como religiosos, compartilhamos, pois, uma vida comum, um ministério comum, uma meta, um objetivo comum dentro como família legionária, como família do Reino Cristo. Então tudo isso é parte do que, pois, vai inserindo, não? Tivemos nosso joguinho de vôlei lá, que os padres, pois, ganhamos, os padres que jogamos, ganhamos dos irmãos, dos seminaristas que estavam lá, eles não aceitam aí a derrota. A Mas juventude perdeu para a experiência, essa foi a verdade, né? depois tivemos, pois, algumas boas comidas, andamos ali pela praia, pois fizemos até um churrasquinho meio farofeiro assim na praia, tomamos nosso açaí de sobremesa, mas foi bastante bonita essa experiência, que foi um pouco longa, apesar mesmo da chuva, mas pudemos aproveitar bastante bem esses dias, não? Depois também tem aquele padre que irmão seminarista, né, que lava a louça, o outro que limpa a casa, o outro que cozinha, prepara o café da manhã. O padre Renan prepara um super café da manhã num dia lá também. Eu virei especialista em fazer café. O resto eu não sei nada, não sei cozinhar, mas eu fazia café bem bom. Foi um momento muito bonito também para ver isso, essa partilha, o serviço de cada um dos membros da comunidade. Enfim, né, ser religioso é muito bonito, viver em comunidade é muito bonito. Tem as suas dificuldades, né? Como toda família tem seus problemas, seus conflitos também, mas nesses momentos que a gente tem a oportunidade de conviver juntos e de conhecer mais nossos irmãos no ambiente de descanso, que temos que limpar, cozinhar, lavar, é muito bonito ver também que cada um coloca o seu grãozinho de areia para o bem-estar da comunidade, né? Isso é viver em comunidade, viver como irmãos. E já estamos de volta, né? Já, pois, retornamos ontem já pela tardinha, passamos pela casa da família, de um dos seminaristas aqui, da família Ross, do irmão Iago. Aí tivemos aí um bom almoço aí também na casa deles aí, que eles trataram super bem, em Joinville. Também mandamos um alô para eles. Não sei se já escutam o Católico, você sabia, mas a gente vai recomendar o irmão Iago, já que a gente está mandando um alô para eles também aí, pro Branco aí, como é que é? E a mãe aí e a Janice aí, da mãe do irmão Iago aí. Mas e aqui já estamos de volta, né? Com uma notícia não tão agradável, tão boa em relação a Curitiba, que parece que vamos retornar ao lockdown, parece que vamos retornar um pouco ao encerro, vão reduzir-se as atividades novamente, as atividades essenciais. Tenho entendido que já, pois, as celebrações que já estavam começando a acontecer em muitas paróquias, talvez creio que vão ser novamente limitadas. Ontem ainda, pois, tiveram algumas missas nas paróquias, entendo eu, mas acredito que agora vão ser novamente limitadas essas celebrações. E outras tantas atividades que já estavam começando a retornar, parece que tem elevado o número de casos, pois não tenho acompanhado nem nada, e lá a gente não tinha notícias, não tinha nada, então foi uma maravilha, sem ver notícias, sem seguir nada desse aspecto, mas parece que sim, tem ocorrido um pouco aumento. Vamos ver como vai ser tratado toda essa semana, todo esse tema, né? Mas e aqui nós retornando então ao Católico Você Sabia, com um tema novo para vocês, mas eu gostaria de começar com, pois, uma ideia do tema passado que a gente viu sobre o medo e perguntar, porque eu creio que naquela ocasião, não lembro se eu cheguei a perguntar ao Padre Renan ou se cheguei a compartilhar, mas eu não sei se o Padre Renan tem algum medo assim específico, não sei se eu cheguei a perguntar da outra vez. Então, No programa do medo. Eu tenho medo muito superficial, né? Na verdade, medo que eu tenho é medo de solidão, medo sobretudo quando é assim ambiente mais sombrio, tipo noite, escuro, medo de solidão, né? Eu não tenho nenhum medo assim profundo, né? Mas o medo da solidão, sim, eu tenho muito, né?
Mas existem outros medos muito mais profundos, eu acho que do que o medo do escuro que o Padre Renan tem. Então não é um medo muito profundo assim. Mas sim, posso dizer que eu, quando fico sozinho na casa de noite, eu vou acendendo todas as luzes, porque não é muito agradável ficar sozinho em casa no escuro, não. Eu creio que alguma coisa já tinha comentado disso. Eu não lembro o que eu comentei sobre o medo, mas eu estava lembrando, preparando pois, o tema, já desde semana passada, já estava pensando no tema para essa segunda-feira, dia 15, sobre um dos medos que eu tinha na minha pois, adolescência, quase ali, meus 9, 10 anos, que eu lembro que era bastante frequente, não? E acredito que é um medo que muita gente compartilha, e eu acredito que era um medo, não um medo assim de terror, nem de. Mas era esse medo pelo desconhecido, que era o medo da morte. Não? Eu lembro, pois, muitas vezes, mas muitas vezes, não? Várias vezes de noite, já antes de dormir, aquele momento já deitado, com a luz apagada, um pouco e meio fazendo minhas orações e tal, e vinha aquela ideia, não, sobre um pouco o medo, o céu, a realidade do céu, não tanto o inferno, porque eu creio que era um menininho bom, assim, bonzinho, então eu creio que ela fazia muita coisa para merecer o inferno, creio eu, mas sim sobre a realidade de deixar esse mundo, não? De pois o que viria depois, não? Claro que não tinha um conhecimento teológico sobre a ressurreição, sobre o céu, mas era esse medo de que essa vida, com todas as coisas que tinham, com os sentidos. Eu sempre lembrava, né, ou seja, não poder estar com minha mãe, ver minha mãe, abraçar minha mãe, ou os meus familiares, meus amigos, e eu sentia esse certo temor. Eu falei, puxa, isso vai acabar, eu não vou sentir mais, não vou poder abraçar mais, ver as coisas maravilhosas, a beleza, o sol, e me dava um certo medo por esse desconhecido, não? E eu vou falar a verdade para vocês, esse medo assim, porque seria mais um medo como outra vez, né? Não era um temor de que eu ficava pensando nisso todo dia nem nada, mas essa certa não saber o que, o que vem depois. Eu tinha esse certo receio e isso durou até minha filosofia, até meus estudos de filosofia. E aí foi quando Deus me iluminou. E não porque eu não acreditava na ressurreição, ou não acreditava no céu, mas é falta do entendimento, não? Então até lá quando nas aulas de antropologia, não? De antropologia que eu lembro que falava sobre a realidade da ressurreição, de como o nosso corpo está feito para viver unido à nossa alma, porque é a nossa razão de ser, que aí veio, que caiu então um pouco a ficha para mim assim, e entendi qual é a realidade pela qual nós fomos criados. Não? Então é sobre esse tema que nós vamos falar. Nós vamos falar hoje sobre a morte, Padre Renan. Não sei qual é a experiência que você tem sobre a morte, ou pessoal ou próxima, mas para mim é uma realidade não tão presente familiarmente. Eu tenho poucos parentes que já faleceram, mas talvez no meu ministério eu tenha uma coisa mais marcada, que depois daqui a pouco eu compartilho, mas não sei qual é a sua experiência um pouco sobre esse tema. Tá? Então, sim, é um drama. Eu pessoalmente tenho poucos também, né? Sobretudo avós, e tenho um primo muito, faleceu muito jovem, me marcou muito. Era um primo que a gente vivia como irmãos, né? Realmente, muito próximo, e me marcou muito. Mas na minha família também só meus avós, meus pais estão vivos, graças a Deus. Eu ainda tenho a alegria de tê-los presente nessa vida. Mas efetivamente a morte sempre é um drama, né? Acompanhando as pessoas, dificilmente a gente vai poder dizer alguma palavra que consola a pessoa no momento da morte. É só a presença mesmo, né? A presença é dizer, vamos rezar juntos, vamos passar por isso juntos, vamos superar juntos. Porque a perda de um ser querido sempre é um momento muito dolorido, né? Doloroso. Então, é difícil realmente dizer palavras que consolem, que motivem na hora da morte, né? Eu particularmente posso dizer que foi uma experiência espiritual de um retiro que eu fiz lá em Arujá, no nosso seminário em Arujá, São Paulo. Eu fiz um retiro e do lado do seminário de Arujá tem um clube de festas, né, com piscinas e tudo, e estava tendo uma festa lá, então eu estava de retiro, se eu não me engano era de sexta para sábado, então imagina a festona que tinha lá, né, de sexta para sábado. E claro, o som tudo alto, e eu fui dormir, né, no silêncio, na intimidade com Deus do meu retiro, fui dormir,
e tava aquele barulho que se escutava e era música funk ainda, né? Então com todos os palavrões e eu querendo descansar e rezar e aquilo no ouvido. Então eu falei, tá, eu acho que até umas 2 da manhã, depois vai parar, né? E literalmente ficou a noite toda. Se eu não me engano, às 7 da manhã parou e às 8 começou de novo com uma música um pouco mais suave, porque já era um dia muito mais familiar, né? Mas começou de novo com música alta, né? E ali foi que eu pensei e eu disse: Meu Deus, esse é o descanso das pessoas no mundo? Eu não estou feito para esse mundo, não. Eu não descanso assim, né? Então eu comecei a pensar na morte. Eu estava fazendo um retiro, né? E me lembro que nesse pensamento a minha conclusão foi: olha, realmente eu estou feito para o céu e quero que o Senhor me leve para o céu quanto antes, que eu já esse mundo não aguento. Porém, depois eu pensei melhor e falei: tá bom, eu quero estar no céu com Jesus, mas agora ainda não. Espera um pouquinho que eu ainda tenho muito o que fazer aqui, né? Acho que essa foi uma experiência muito bonita para mim pessoalmente, pensando na morte, na minha morte pessoal, né? Que todos temos a certeza da nossa morte e é bom pensar às vezes nisso, né? Eu particularmente penso e digo, quero morrer um dia e encontrar-me com o Senhor e poder abraçar esse Jesus que me está esperando no céu e peço a sua misericórdia para que eu possa entrar no céu com ele, porém, ainda não. Né? Então, quero um dia ir para o céu, mas ainda não. Deixa eu trabalhar um pouquinho ainda aqui que ele está contando comigo. Né? Então, algumas experiências da morte sempre ficam marcadas. Né? E a ideia do tema de hoje não é ver nada meio macabro, não, mas sim desde um aspecto teológico. Eu queria tratar, porque certamente não, a morte também é um tema que a igreja tem tratado na sua história, porque também fala de uma realidade da vida do homem, e existe todo um tratado sobre a morte. Não? Toda a teologia em si, ela se ocupa também desses aspectos dos últimos eventos do fim do mundo, do fim da nossa própria vida, que também é tratado sobre os novíssimos, ou a escatologia, não, que é o mais conhecido, não, que vem do grego, não, escata, que sobre as coisas últimas, e logos, logoi, não, logia, o estudo sobre as coisas últimas. E essas denominações manifestam o sentido do tratado como de um estudo teológico dessas realidades últimas, ou seja, posteriores à vida terrena do homem ou posteriores ao final da história mesma da humanidade. E tem essa dupla referência, ponto de referência, não posterior à vida terrena de cada pessoa, que termina seu peregrinar nessa terra, e depois posterior à história humana, que já todos seremos julgados. Não? Então é essencial para compreender essa concepção católica do que vem depois, recolhendo os dados da revelação, o que a Bíblia, o que a tradição nos diz sobre esse tema, o que nos revela. Não? Então fala dessas duas fases diversas, que é uma escatologia final, que é posterior ao fim da história, de toda a história, quando Jesus Cristo voltará, não, o segundo advento de Cristo, o Maranatá, e também onde se afirma essa existência da escatologia depois, que é para cada um pessoal, que é a escatologia intermediária, que cada pessoa, depois de sua própria morte, vai viver toda essa vida depois da morte até o final dos tempos, até a ressurreição dos mortos. E a teologia da morte, basicamente, ela uma pequena divisão que eu nem vou passar muito nela, porque eu quero falar especificamente sobre a morte cristã. Não? Então a teologia fala um pouco sobre a especificidade da visão cristã sobre a morte, que fala como pelo batismo inseridos em Cristo, que morreu aceitando livremente a sua morte e ressuscitou para a vida. Também nós somos chamados a participar pela fé e pela graça. Nossa, começou cedo hoje o galo, hein? Não estamos nem na metade aqui, estamos apenas começando aqui, mas aí vamos. Então, essa é uma primeira realidade. Depois, na teologia se vê esses elementos característicos das visões do Antigo Testamento sobre a morte. Fala uma concepção arcaica, profética, iluminista sapiencial e uma concepção martirológica.
não sei se eu estive repassando aqui minhas anotações da teologia aqui, não sei se o Padre Renato lembra disso aqui, uma aula, a gente tem uma matéria que se chama Escatologia, tem um livro bastante denso do Papa Bento XVI, ainda como Cardeal Ratzinger, que pois bastante utilizamos aí na nossa faculdade. Depois fala como pode ser definida a morte, não, que como o fim do nosso peregrinar, né, até o Catecismo da Igreja Católica vai nos falar, no número 1105, que a morte pode ser definida como a separação da alma do corpo. Não, pois quando nossa alma separa o nosso corpo. Não? E fala assim no número, para ressuscitar com Cristo, temos de morrer com Cristo, temos de nos exilar do corpo para habitarmos junto do Senhor. Referindo-se a 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 8. E fala que nesta partida, que é a morte, a alma é separada do corpo. Voltará a juntar-se no dia da ressurreição dos mortos. E finalmente, também a teologia da morte vai estudar e entender o sentido em que se diz que a morte é fruto do pecado, que, pois, em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, São Paulo vai dizer que pelo pecado entrou a morte no mundo, e também no livro da Sabedoria, no capítulo 2, aí, versículos 23 e 24, também fala que o homem, criado para a imortalidade, pela inveja do diabo, entra o pecado no mundo e o pecado da morte. Pelo pecado, a morte. Então essas são as realidades que a teologia pois estuda e entende a realidade da morte, mas eu gostaria, como comentei, de ver sobre especificamente a morte cristã. Como devemos nós, não? E eu creio que, não, comentando um pouco essa realidade do medo que nós falamos, e especificamente o medo da morte, não? Porque muitas pessoas não entendem o sentido da morte, pois vivem com esse medo talvez excessivo, não? Claro que temos que de certo modo temer a morte, mas como temos que enfrentar como cristãos a realidade da morte. Não? E eu tomo até em base um documento que se chama Algumas Questões Atuais da Escatologia, de 1990, da Comissão Teológica Internacional, e ele fala da ressurreição, mas especificamente, eu creio que se eu não me equivoco, é o último número, apartado 6, ele vai falar sobre a morte cristã, e é daqui que eu tomo essas ideias, que gostaria de compartilhar e ter essa conversa aqui com vocês, aqui, com o Padre Renan aqui, e começa falando que a concepção antropológica caracteristicamente cristã oferece uma concreta maneira de entender o sentido da morte. É isso que queremos entender um pouco, né? E vemos como na antropologia cristã o corpo não é uma prisão da que estamos pois aí encarcerados, que desejamos fugir, nem é um vestido que se pode simplesmente tirar facilmente. A morte considerada naturalmente não é algo desejável que nenhum homem, nem um acontecimento que o homem possa abraçar com uma disposição tranquila, sem superar previamente essa repugnância natural. Não, a todos não é naturalmente pois contrário à nossa natureza, pois a morte. Todos fogem, todos fugimos da realidade da morte. Ninguém, por isso, deve se sentir pois envergonhado de sentimentos dessa natural repulsa, dessa pois divergência que experimentamos diante da morte. Pois vemos até mesmo Jesus Cristo aí no momento prévio à paixão, no Getsemane, também ele padecendo, querendo padecer a morte, pois também sofreu essa repugnância. Não, Senhor, afasta de mim este cálice, não, mas não se faça a minha vontade, mas a vossa. E São Paulo que testifica também que não queremos ser despojados, mas sim sobrevestidos, revestidos de Cristo. Ele vai falar na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 4. Esse capítulo é bastante enriquecedor nessa temática. Mas a realidade é que a morte divide o homem intrinsecamente, né? Mais ainda, não? Porque a pessoa humana não é somente alma, nós não somos somente alma, senão somos alma e corpo, essencialmente unidos, pois a morte afeta profundamente pois, o nosso ser, a nossa pessoa. E um pouco era daqui dessa realidade que eu comecei a entender a realidade da morte, não? Pelo esse aspecto pois, também filosófico que estudamos sobre a realidade do homem, da pessoa humana,
pois constituído de corpo e alma, e a morte como essa separação do corpo e alma, pois que é algo não natural, pelo menos não pensado inicialmente por Deus, mas que Jesus Cristo restabelece com a ressurreição, que é onde pois, nosso corpo vai ser ressuscitado e unido à nossa alma. É justamente quando a gente fala que o padre em algum momento comentava, né, que nós estamos feitos para a eternidade, Jesus nos criou para a vida eterna. E sabedoria, São Paulo também diz que pelo pecado é que entrou a morte no mundo, né? Então a gente entende por que temos essa repugnância, esse medo, né? O padre falava no início sobre o medo, temos essa aversão a falar de morte, né? Porque alguns católicos às vezes falam, né, que tá, mas por que temer a morte se é um encontro com Deus, né? É porque justamente nós não fomos feitos para a morte, fomos feitos para a vida, né? Claro, depois tem toda uma teologia em torno a isso também, que o padre com certeza vai aprofundar mais, mas eu acho que é interessante pensar que o medo e a aversão à morte, medo natural, né, de certa forma, vem justamente porque não estamos feitos para morrer, estamos feitos para a eternidade, estamos feitos para estar eternamente unidos a Jesus. Deus nos criou para a eternidade, para a imortalidade, né? E, no entanto, pelo pecado entrou a morte no mundo. Então, é natural, de certa forma natural. Quando eu falo de natural, estou pensando na natureza ferida, né? Obviamente, é natural que tenhamos medo a algo que Deus não colocou como intrinsecamente pertencente ao ser humano, né? E o absurdo da morte aparece pois, ainda mais claro se consideramos que na ordem histórica existe contra a vontade de Deus, que é o que você estava falando. Não? Porque Deus, o homem, se não tivesse pecado, pois teria sido como subtraído da morte corporal. E a morte tem que ser, de um certo modo, aceitada como com um certo, aceita como com um certo sentido de penitência por parte do cristão, que tem diante dos olhos as palavras de São Paulo, que o salário do pecado é a morte, que ele fala em Romanos 6, 23, e também é natural pois, para nós cristãos que soframos com a morte das pessoas que amamos. Não? E se temos em conta até o mesmo fato de que o Senhor chorou, é o menor versículo da Bíblia, não sei se o Padre Renan sabia, o menor versículo da Bíblia, pois demonstra essa realidade. Jesus, e é esse o versículo de João, capítulo 11, versículo 35, fala, e Jesus chorou, referindo-se ao seu amigo Lázaro, que tinha morto. Também nós podemos e devemos chorar pelos nossos familiares e amigos mortos. Mas essa repugnância que o homem experimenta diante da morte e a possibilidade de superar essa repugnância constitui uma atitude, pois, caracteristicamente humana e é completamente diversa de qualquer outro animal. De tal modo que a morte tem que ser também para nós uma ocasião na que pois, toda pessoa pode e deve manifestar-se como homem. E o cristão, muito mais, pode ademais ainda superar o temor da morte, apoiado em outros motivos. E essa é a ideia principal que queremos pois, enfatizar. A fé e a esperança nos ensinam outro rosto da morte. Jesus assumiu o temor da morte à luz da vontade do Pai, como eu já tinha referido ali no Getsêmani. Ele morreu para, assim, libertar os que, pelo medo da morte, passavam a vida todos sujeitos à escravidão. Fala o livro, a carta aos Hebreus, do capítulo 2, versículo 15. E, consequentemente, pode já São Paulo ter o desejo de partir para estar com Cristo. Essa comunhão com Cristo depois da morte é considerada por São Paulo, em comparação com o estado da vida presente, como algo que, para ele, é muito melhor. Ele vai falar em Filipenses. Para mim, a morte é muito melhor. E a vantagem dessa vida consiste em que habitamos no corpo e assim temos nossa plena realidade existencial, mas com respeito à plena comunhão pós-mortal, vivemos longe do Senhor. Ainda que pela morte vamos sair desse corpo e vamos ver-nos privados de nossa plenitude existencial, como já falamos, nossa alma vai estar separada do nosso corpo, não vamos estar plenos, aceitamos com bom desejo e podemos até mesmo desejar quando ela chegue, porque vamos viver com o Senhor. Não? E é essa realidade que pois, nós aguardamos
E esse desejo místico de comunhão pós-mortal, não, depois da morte com Cristo, que pode coexistir com o temor natural da morte. Não, nós queremos estar com Cristo, e São Paulo manifesta muito essa contradição, que ele quer estar aqui no mundo, mas ao mesmo tempo quer estar com Cristo. E também nós podemos coexistir, podemos viver com essa realidade. Não, e pode aparecer uma e outra vez também na tradição, e aparece uma e outra vez também na tradição espiritual da igreja, sobretudo na vida dos santos e tantos santos, e que tem que ser entendido com esse verdadeiro sentido. Não, quando esse desejo nos leva a louvar a Deus pela morte, esse louvor não se funda em modo algum em uma valorização positiva do estado mesmo em que a alma carece do corpo, senão dessa esperança de já possuirmos o Senhor pela morte em sua plenitude. Por isso que a morte se considera então como uma porta que conduz a essa comunhão plena com Cristo, não como uma libertação da alma com respeito ao corpo, que é um problema já desde lá dos antigos, que viam talvez o corpo como uma limitação de uma plenitude que estamos chamados a alcançar, como se fosse um peso, uma carga que tivéssemos que carregar. Não é essa a tradição, nem o pensamento cristão sobre a nossa realidade corpórea, da nossa relação da alma e do corpo. Ao contrário, na tradição oriental é frequente o pensamento da bondade da morte, enquanto que é condição e caminho para a futura ressurreição gloriosa. E assim fala um texto: se portanto não é possível sem a ressurreição que a natureza chegue à melhor forma e estado, e se a ressurreição não pode se dar sem que preceda a morte é algo bom, enquanto que é para nós começo e caminho de uma mudança para melhor. E São Gregório de Nisa, nessa relação de Cristo com sua morte e ressurreição, e essa bondade que dá a morte, ele fala que, como estendendo a mão para o que morria e olhando para ele, o nosso cadáver, o nosso corpo já morto, se aproxima tanto da morte quanto é ter tomado a mortalidade. E com o seu corpo deu à natureza o começo da ressurreição. Então, é assim que tomamos primeiramente essa realidade da morte. A morte como caminho em direção à ressurreição. Uma realidade que morremos, mas não viveremos nessa condição de separação do nosso corpo e da nossa alma, senão que viveremos para a eternidade com Deus e depois ressuscitados com Ele, aí sim para um sempre já unido nosso corpo e nossa alma. Sem dúvida aqui tudo isso que o padre comenta foi falado, né, a visão cristã, né? Então é Cristo quem ilumina essa nova visão, digamos, sobre a morte, né? Ele comentava que justamente os antigos pensavam que a morte era uma libertação do corpo, que era uma prisão, etc. Enfim, a visão cristã, quem dá é Cristo. E Cristo venceu a morte, e venceu a morte com a sua ressurreição. Então aqui nós estamos falando de uma visão da morte que só tem sentido quando olhamos para Cristo, que é Cristo quem nos abre as portas do céu, que é Cristo quem nos libertou, que é Cristo quem nos salvou pela sua morte e pela sua ressurreição. Não ficou na morte, Cristo ressuscitou e está vivo e nos está esperando também nós vivos, ressuscitados com Ele, né? Claro que tem todo um sentido essa morte cristã a partir da vida, da morte e sobretudo da ressurreição de Cristo. Então, como o padre falou, se Cristo dá um sentido para a morte, também aí nesse sentido, especialmente para aquelas pessoas que sofrem a dor, uma doença, uma enfermidade, que já em certo sentido é um começo da morte, pois também nós devemos assumir, os cristãos, essa realidade da dor, da doença, da enfermidade, de uma maneira nova, de uma maneira muito diversa. Porque já em si mesma, claro que sentimos e percebemos essa moléstia, essa coisa que pois, nos tira de certa maneira e pode nos tirar de certa maneira a paz, mas ainda assim eles são sinais como sinais do progresso dessa dissolução, não do corpo, o corpo que vai se acabando. Mas aceitação, pela aceitação da dor, pela aceitação da enfermidade permitida por Deus, desse modo nos fazemos também participantes da paixão de Cristo. E esse é o sentido principal que o cristão deve dar nesse momento do sofrimento,
pois, da doença, da enfermidade, da dor, e oferecendo, não? Fazendo oferecimento dessa mesma realidade, nos unindo ao ato com que o Senhor ofereceu sua própria vida ao Pai pela salvação do mundo. Esse é o profundo sentido que todo cristão é chamado a dar, especialmente a realidade do sofrimento físico, da dor, da doença, da enfermidade, pois unindo-nos a Cristo. E cada um de nós deve também, pois, aprendendo e vivendo como São Paulo, falar, ele que falou, alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado por vós e completo na minha carne o que falta as tribulações de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Ele vai falar lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 24. E é pela associação à paixão do Senhor que somos também conduzidos a possuir a glória de Cristo ressuscitado. E São Paulo ainda, no 2 Coríntios, vai falar sempre levando no corpo, não, a situação, não, a realidade, a certeza da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo. E é o Papa João Paulo II que vai tomar essa situação e falar dessa realidade na Carta Apostólica Salvifici Doloris, ele que teve bastante presente na sua própria realidade da sua doença, do Parkinson que teve, depois como efeito até da tentativa de assassinato que ele sofreu, e poder carregar essa realidade, essa dor, essa cruz, com esse sentido de ressurreição, de completar em sua própria carne, em sua própria vida, para poder também experimentar essa manifestação da vida nova, da vida ressuscitada de Cristo em si. De modo semelhante, pois não é de todo lícito, não é de todo cristão, pois ficarmos tristes pela morte de familiares e amigos, como as demais pessoas que não têm esperança. Ao contrário, não, para eles, para os que não têm esperança, para os que não creem em Cristo, os que não creem na ressurreição, pois vão viver em lamentações, com gemidos, vão deplorar uma certa miséria, ou uma certa perda daqueles que morrem, como se fosse uma extinção quase total. A nós, como cristãos, somos chamados e convidados a viver a morte com uma outra realidade, tomando não a ideia até do livro das Confissões de Santo Agostinho, quando ele narra a morte de sua mãe, e deve nos consolar esse pensamento que ele fala que ela, Mônica, não morria miseravelmente, nem morria de todo. Ela entrava para uma vida em Cristo. E esse talvez o sentido mais profundo que devemos, os cristãos, buscar na nossa própria vida e na vida daqueles que estamos próximos. Ficar tristes, certamente, pois temos um familiar, uma pessoa que faleceu, claro que essa realidade sentimos, mas ao mesmo tempo deve estar unida profundamente à realidade da ressurreição, à realidade da verdadeira vida que estamos chamados a viver em Cristo. Se me permitem fazer um exercício, né? Está acabando o tempo, vamos tentar fazer breve, um exercício para você que nos escuta agora do Católico Você Sabia? Eu podia fazer um exercício mental, né, de tentar imaginar agora você no céu. Imagina você no céu, o que significa o céu para nós é a felicidade plena. Então você imagina você num estado de felicidade plena, de realização plena, onde você não tem nenhuma necessidade, onde você está alegria perfeita, completa, felicidade completa, vida completa, saciedade completa. Imagina você agora nesse estado, que é o céu que vem depois da morte. Quando a gente pensa que essa é a vida após a morte, é claro que todos vamos, de certa forma, desejar essa vida. Essa é a vida verdadeira. Então, nesse sentido, nós também vamos poder dizer, como Santo Agostinho, Santa Mônica e tantos outros santos, eu não morro, eu entro na vida. Então, essa é a visão cristã da morte, né? O catecismo fala que o fim, a morte é o fim da peregrinação terrestre do homem. Ou seja, esse mundo é passagem, a vida verdadeira é outra. Então, nesse sentido, é muito bonito pensar na morte como essa entrada na vida verdadeira, né? Os santos falam não da morte, mas da entrada na vida. Se você faz esse exercício mental do que será a sua vida verdadeira no céu, a morte é uma passagem feliz, né, para a pessoa que tem fé, feliz, porque está entrando naquela vida que vai ser felicidade, alegria perfeita, completa, que é
onde Jesus nos tem preparado um lugar. E terminando aqui, pois esse aspecto positivo da morte, que também falava o Padre Renan, só podemos alcançar por um modo de morrer que o Novo Testamento chama morte no Senhor. E assim fala o Apocalipse 14, o capítulo 14, versículo 13. Ditosos, felizes, alegres os mortos, os que desde agora morrem no Senhor. Essa morte no Senhor é desejável enquanto que leva a essa bem-aventurança, não? E se prepara com a vida santa, como o Padre Renan falou, a minha vida aqui como já sinal daquilo que vamos viver no céu. Sim, diz o Espírito, que eles descansem de suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Esse mesmo versículo 13 do Apocalipse. Depois, e deste modo, a vida terrena, nossa vida aqui na Terra, se ordena à comunhão com Cristo depois da morte, que se obtém já no estado da alma separada, que é sem dúvida, pois ontologicamente imperfeito e incompleto, porque a comunhão com Cristo é um valor superior à plenitude existencial. Queremos viver para Cristo, viver com Cristo. A vida terrena não pode se considerar como valor supremo, porque aqui é limitado. Eu gosto muito de falar sobre a realidade da felicidade, por mais que, pois, até materialmente, economicamente, fisicamente, tenhamos tudo, ainda assim não vamos ser plenamente felizes. A nossa felicidade plena está em Deus, está no céu. Isso justifica, não, nos santos, esse desejo místico da morte, que, pois, como comentamos, é frequente. Santa Teresa de Jesus, Santa Teresinha do Menino Jesus, São João da Cruz, tantos que falavam sobre essa realidade, esse desejo da morte para viver em Deus. Pela vida santa, a que a graça de Deus nos chama e para a que nos ajuda com seu auxílio, essa conexão original entre a morte e o pecado como que se rompe, não porque a morte se suprima fisicamente, senão enquanto que começa a conduzir à vida eterna. Então, esse modo de morrer é já uma participação no mistério pascual de Cristo. Os sacramentos nos dispõem a essa morte, nos prepara para essa morte. O batismo, que nós já morremos misticamente ao pecado, nos consagra para a participação na ressurreição do Senhor. E pela recepção da Eucaristia, da comunhão, que é medicina de mortalidade, pois o cristão recebe essa garantia de participar da ressurreição de Cristo. Por isso essa morte no Senhor implica a possibilidade de outro modo de morrer, pois a morte fora do Senhor que conduz à morte segunda, ao inferno, mas nessa morte a força do pecado pela que a morte entrou no mundo manifesta, pois em grau supremo, essa capacidade de nos separar de Deus. Por isso que a nossa vida tem que manifestar, pois, o nosso desejo de morrer também no Senhor para poder viver em Cristo. Essa é um pouco a ideia, talvez, não sei se chegou pois, completamente, se era mais ou menos a ideia que talvez esperavam sobre a morte no Senhor, a morte cristã, mas eu creio que, sobretudo, é um convite para vivermos em Deus, em Cristo, e podemos, mesmo com a certeza de que todos vamos passar por esse momento, vivê-lo com muito mais serenidade. Não sem dor, não sem sofrimento, não sem tristeza para aqueles que são próximos a nós, mas vivemos de modo diverso a realidade da morte. Eu creio que isso, pois todo cristão, todo católico, estamos chamados a aprender a viver, não a contemplar a morte como uma realidade, não uma realidade simplesmente que se acabou, já não existe mais felicidade, não. Estamos chamados depois a viver uma verdadeira vida em Deus, mas é a nossa fé que tem que ditar isso. E aí essa depois é a pergunta principal. Acreditamos? Cremos nas palavras do Senhor, que eu vos darei a vida eterna? Pois que seja então esse programa também para ajudar-nos nessa realidade. Terminamos aqui mais um programa. Queremos mandar o alô para Renan, não sei para quem quer mandar o seu alô. Claro, eu queria mandar um alô para o casal, para o Marco Cresco e a Gabi Cresco, aqui de Curitiba. Eles me estão dando também uma dica para o próximo episódio, que eu não vou falar qual é, porque vou estragar a surpresa, mas eles me estão propondo, sugerindo temas. Eu quero mandar meu alô e agradecer também por ter nos escutado e compartilhado aí a sua
experiência. Também quero mandar alô para a Janaína, ela é uma jovem que participa do Reino Cristo, nosso grupo de jovens lá de Joinville, que falou que está ajudando muito esses episódios. Espero que esteja ajudando também tantas e tantas pessoas que nos estão escutando. Manda aqui o seu alô para nós, sua sugestão de tema, seu comentário, que a gente manda o nosso alô depois no próximo episódio. Aqui na página aqui escreveram aqui para nós, aqui a Elizabeth Ristou, mandou aqui uma mensagem aqui que eu não vou ler toda, mas falando do tema urgente, importante, que foi aqui o Corpus Christi, também a Nani, minha querida amiga Franciane, Nani, que mandou aqui também um alô aqui, comentando do Divino Oleiro, que é a comunidade que o Padre Renan esteve lá semana passada, conversando com eles. Eles são do Servir, Nani, o meu xará, o Felipe lá, que estão lá. Também tem o irmão dela, o querido Fernandinho, pois agora não, já faz alguns anos, o irmão Luiz Maria de Jesus Crucificado, que pertence ao Instituto Hesed, lá de Fortaleza. Também a Edna Alves também mandou aqui um alô, gostou muito do programa. A Vera Lúcia Martins também, e outros tantos aí que nos mandam seu alô, mandamos também para eles. Não? E pois convidando vocês aí também, pois nessa certeza dessa festividade que vamos celebrar agora sexta-feira, Sagrado Coração de Jesus, mandar meu abraço, nossas orações, lembrando também essa última promessa do Senhor, que se vocês não assistiram ainda, não escutaram ainda, pois voltar lá no programa lá sobre o Sagrado Coração de Jesus, que o Padre Renan nos falou, e lembrando, recordando essa última promessa, tendo em vista esse tema da morte em Cristo, da morte para o cristão, que essa promessa, a todos que comunguem nas primeiras sexta-feiras de 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. Essa salvação que alcançamos, pois vivendo em Cristo e morrendo em Cristo. Pois é isso aí, pessoal. Católico Você Sabia? Mande-nos sua mensagem, seu alô, pode escrever na página, no Instagram, no Twitter, no Facebook, estamos em todo lado aí. Pode mandar também seu e-mail para católicocesabia@gmail.com, católicocesabia@gmail.com. Um abraço, pessoal, Deus abençoe. Um abraço a todos, uma boa semana, uma santa festa, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus a todos, que possamos continuar experimentando essa intimidade do coração de Jesus na nossa vida. E até a próxima, Deus abençoe a todos, meu forte abraço. Até mais, pessoal, Deus abençoe.